Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no Consciência Hebraica é dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 57. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. E nós queremos dar as boas-vindas a você, seja bem-vindo. Esse é um curso onde você pode compreender a mente hebraica, compreender a divindade, Yahvé Elohim Adonai, o Messias, Yeshua HaMashiach, então o Pai e Jesus o Cristo, através da revelação dada a partir de Adão, depois Noé, raça adâmica, semítica, depois Abraão, o hebreu, e vamos passando por todos os profetas e enxergando a sabedoria de quase 6.000 anos de um povo sintetizada nos textos de Gênesis a Apocalipse. Evidentemente, você vai adquirir muita sabedoria ancestral para você poder traçar o teu roteiro de vida, traçar a tua cosmovisão, a tua visão a respeito da realidade, não baseada na tua subjetividade, baseada no intelectualismo acadêmico humano, mas na intuição dos profetas, na intuição de homens e mulheres que experimentaram e na tua própria intuição, porque esta experiência está e continua acessível a todo ser humano que se dispôs a buscar este ser infinito, a intuí-lo e a andar com ele, a experimentar a vida a partir dessa ótica. Evidentemente, uma decisão do arbítrio, uma decisão que você pode tomar ou não tomar, né? Mas está disponível através desse curso. E em que ponto nós estamos? Nós passamos pela cosmogonia, né? A origem de todas as coisas, da criação, vindo lá de Gênesis, e agora passamos pela vida de Abraão, estamos vendo a vida de Isaac, vamos ver a sabedoria contida na vida de Isaac, e estamos conhecendo os patriarcas de Israel, né? Abraão, Isaac e Jacó. Depois vamos em direção a Moisés, genial Moisés, que vai começar a produzir os primeiros textos que chegaram até nós. Então, vamos adiante. Espero que você tenha um excelente proveito aqui com todo esse material. Bom, sempre aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, a gente explica um pouquinho do nome, né? Então, das 4 potencialidades humanas, a mais importante é a essencial. Na faculdade essencial é que a gente tem a expressão da autoconsciência ou consciência. O hebraico simboliza para nós o universal, né? A espiritualidade humana. Jesus foi muito apresentado à grega, né? Através do helenismo. E nós queremos um Jesus à hebraica, estamos buscando essa visão, o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Aqui nesse curso você vê o início de todas as coisas, vamos até o fim. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para que você viaje em segurança. Exatamente. Olha, sempre quando a gente muda algum capítulo, a gente faz alguma reflexão sobre os pontos principais que vamos ver, né? A prosperidade divina. Interessante nós falarmos sobre prosperidade. O efeito natural de uma espiritualidade sadia é levar o indivíduo a um certo nível de prosperidade, porque a espiritualidade sadia, ancestral, essa espiritualidade autêntica, ela vai levar você a amar a você, né? Também a amar aquele que está ao redor de você, o teu próximo. Vai levar você a um equilíbrio com o meio ambiente, vai levar você a cuidar da tua saúde, porque você é o templo de Deus. Vai levar você a uma vida mais equilibrada, né? Sem tanto exagero com álcool, com sexo, com drogas e com tanta coisa que acaba criando muito desperdício de energia, de força, de vitalidade, e levando a um desequilíbrio da pessoa humana.
Então, evidentemente, esta disciplina, esta autoconsciência, esta interação com as três dimensões da realidade, eu comigo mesmo, eu com quem está próximo de mim, independente de quem seja o meu próximo, e eu com a vida infinita, me levando à ética, a uma atitude de equilíbrio, a uma visão de um relacionamento amoroso, saudável, crescente, evolutivo, isso vai produzir prosperidade. Isso vai acabar regrando a minha vida, ou seja, colocando regras mesmo, no sentido de que eu escolho determinadas atitudes. Eu não vou no automático da massa, eu faço uma seleção daquilo que vai me alimentar, daquilo que vai ocupar a minha atividade física, daquilo que vai dimensionar os meus horários. Provavelmente eu vou colocar a meditação dentro da minha rotina, a leitura, o estudo, porque tudo que a dimensão da espiritualidade hebraica propõe desde o início era o estudo. Para você ler a Torá, você não podia ser analfabeto, então a alfabetização era algo corrente e a importância do estudo fundamental na cultura hebraica. Se você digitar aí qual é a nacionalidade que possui mais prêmios Nobel em toda a história humana, você vai ver que é a nacionalidade israelita, hebraica, porque eles têm uma cultura de estudo, de dedicação aos estudos. Então, quando nós falamos aqui em prosperidade divina, não é uma prosperidade apenas favorecida pela divindade, mas claro que totalmente favorecida por ela. Por quê? Porque toda esta visão procede da intuição desta divindade. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ficar espantado. Tribunal de pequenas causas, o equilíbrio no lidar com a terra, a proibição da escravidão, coisas que só foram ser feitas agora, recentemente na história humana, já estão contempladas ali nos textos há 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Então, toda esta sabedoria, que a princípio foi intuitiva, depois foi registrada por escritura, ela é um legado, e até hoje ela tem, então, consequências. Então, a origem é divina, mas quando você olha para o motivo lógico, você vai entender que é fácil compreender por que as pessoas que vão se aproximando acabam com uma vida muito mais equilibrada e, portanto, próspera. A importância da manifestação do sagrado em sua vida. Olha, isso é mais do que propriamente ir à igreja ou ir a alguma reunião comunitária espiritual. É mais do que apenas você falar a respeito de espiritualidade ou de religião. É mais do que você decorar, é mais do que você carregar um livro ou dizer que aquele livro é a base da sua vida. É mais do que fazer rituais. Aqui, a importância da manifestação do sagrado em sua vida é uma vivência individual, particular. E, evidentemente, você tem a experiência coletiva, em toda a expressão espiritual, o ajuntar-se para essa realização é fundamental, é importantíssima, mas assim, não é um fenômeno de massa. Essa manifestação ela é algo íntimo, particular. Você pode ter uma experiência no coletivo, evidentemente, num grupo, você pode sentir a presença, a intuição da divindade, sem dúvida nenhuma. E é claro que também pode ter muita emoção envolvida nisso, promovida pelo próprio ato coletivo. E isso também pode ter um fundo divino, ou não. Então, assim, não é algo tão corriqueiro, tão comum, vamos dizer assim, tão vulgar. Quando nós falamos dessa manifestação,
Bom, evidentemente tem aquela manifestação que os sensíveis podem ver em tudo, né? O sol nascer, a terra está onde está, as estrelas, enfim, tudo isso para nós que vemos é a manifestação do eterno, do sagrado. Mas eu estou dizendo de experiências subjetivas, pessoais, né? Intransferíveis, que você vai ter na tua caminhada à medida em que você esteja com Jesus, esteja com Yahvé, com o Pai. Né? Então, nas Escrituras, nós ouvimos falar, vemos escrito, né? Vemos escrito que Deus se manifestou a Isaac, como nós vamos ver nesse capítulo. Né? Então, além de uma aparição de algo que ele possa ter ouvido, nós estamos falando de uma realidade interior, uma realidade ultrassensível a você, uma convicção, uma experiência, uma intuição, também um pensamento, também um sentimento, também um modo de andar, de agir, de viver. Então, é este conjunto todo que nós chamamos de manifestação do sagrado. Eu estimo que você viva uma espiritualidade autêntica, real, e que você saiba disso, que você alcance convicção sobre isso à medida que você caminhe, que você ande, que você viaje no sagrado, viaje na divindade. Isso acontecerá sim com todos. É universal esse relato. Então, o arbítrio humano e as várias possibilidades de destino, as várias direções, entre elas a de Deus. Olha, muita gente pergunta, mas tudo que eu vivo é a direção de Deus ou é minha escolha? Né? Bom, as duas coisas. Né? Existem várias alternativas, várias escolhas, várias possibilidades. Deus não impõe nada a ninguém. Né? A essência da Escritura é a escolha, é o arbítrio. Então a resposta não é tão simples assim, né? Tudo é direção de Deus ou tudo somos nós que decidimos. Há as duas possibilidades. Né? Há uma oração linda que nós comentamos em alguns estudos, dizendo assim: Senhor, leva-me ao encontro das minhas melhores opções, porque eu sei que entre elas, né, a melhor delas, vai estar a tua vontade. Que eu possa escolher isto, mas que seja uma escolha minha. Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, ele está escolhendo que ela seja feita. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa automática. Ele está escolhendo que a vontade do Pai se cumpra. E você tem a possibilidade de caminhar por outro caminho? Sem dúvida. Isso está de Gênesis a Apocalipse, você pode escolher. Né? Então nós vamos ver algumas escolhas que começam a ser feitas na história, por exemplo, de Esaú e Jacó. Né? E já falamos sobre a questão atemporal, né, da dificuldade de nós compreendermos as coisas enquanto estamos no tempo, porque estamos escolhendo coisas que ainda não se realizaram, né? E evidentemente do atemporal para cá tudo já foi escolhido, mas mesmo assim houve o tempo e foi feita uma escolha. Essa escolha foi feita. Né? Nós estamos aqui conferindo aquilo que já escolhemos, mas nós escolhemos. Você escolheu. Né? Então aí a necessidade da sabedoria. Se você pegar lá o capítulo em Provérbios, o capítulo 1, 2 e 3, você vai ver, olha, elege a sabedoria, busca a sabedoria mais do que a prata, mais do que a ouro. Por quê? Porque a sabedoria vai dar a você a capacidade de escolher. E se a tua escolha estiver na direção do Criador, então é a sábia escolha. Né? Então por que o Criador não impõe a escolha dele? Porque ele não quer robôs, ele não quer máquinas. Ele não quer autômatos, ele quer gente que o ser
evolua em afinidade com o ser dele por opção, por escolha. Você escolhe. Não? Evidentemente, você pode escolher que a vontade dele seja feita. Mas isso não é tão simples, porque você tem muitos desejos, vontades, né? Você tem coisas que você quer, pessoas que você deseja, situações que você deseja, condições financeiras, ou de saúde, ou de beleza, ou de aparência, ou familiares, né? E aí você de repente começa a controlar, depois você começa a manipular, e aí entra um monte de coisas. Então, na hora que você pode pegar algo, né, se aquilo não for exatamente a vontade do Criador, mas você deseja aquilo, e como é que faz? Né? Você precisaria ter uma qualidade em si para dizer, não, isso não é correto, não está bem isso daqui, né? Não harmoniza com o caminho, com a proposta, com o propósito. Então, isso tudo está nesse contexto da sabedoria que estamos vendo, né? A difícil compreensão do paradoxo atemporal-temporal, acabei de falar isso para você, né? Há uma perspectiva, sempre é muito confuso isso, as pessoas querem olhar com os olhos de Deus, mas nós não somos Deus, né? Seremos gerados à imagem e semelhança de Deus no atemporal. Mas agora estamos no tempo, então nós temos que separar o nosso olhar do olhar divino. Do atemporal para o temporal, tudo está feito. Mas do temporal para o temporal, tudo está sendo feito. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem isso. Os caminhos da genética crística para a geração do Messias, né? Esse curso é um curso que pode ser chamado a genética crística, porque nós estamos vendo todas as pessoas que vão colaborar para a formação dos genes do DNA que vai culminar em José e Maria e formar o Messias hebreu. Então, por isso a Bíblia é cheia de árvores genealógicas. Por isso o sinal de Deus foi colocado no membro masculino, no pênis, na circuncisão, porque Deus está consagrando um povo, consagrando uma linhagem para dela formar um ser humano. Jesus sempre chama ele próprio o Filho do Homem. Qual é o título que ele se dá, né? Filho do Homem. Filho é produto. Homem é a natureza humana, não é um indivíduo, né? Então ele está dizendo a todo momento, eu sou filho da natureza humana, produto dela, né? Aqui, o fim anunciado desde o princípio, a gente tem visto muito de Apocalipse desde o início, né? E estamos vendo as Escrituras como composição de mão única, realmente há uma única intuição que leva de Gênesis a Apocalipse. Bom, estamos lá em Gênesis 25, e ele diz assim no verso 25, e saiu o primeiro ruivo. Nós estamos vendo o nascimento dos irmãos, né? Dos irmãos Esaú e Jacó. Então o primeiro que sai do ventre de Rebeca, né, era ruivo, olha que interessante, né? E todo como um vestido de pelo, ou seja, ele tinha uma característica de ter nascido com bastante pelo, né? Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E depois nós vamos explicar essa questão do nome. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Olha aí as preferências, os gostos. Mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado, chefe de cozinha, hein? E veio Esaú do campo, estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso foi apelidado, né? Foi chamado de Edom, que é vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje.
e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú guisado de lentilhas, e ele o comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Bom, fazemos aqui uma reflexão sobre o nome de Jacó. E eu queria fazer uma reflexão com você antes. Olha, a maioria das pessoas que, inclusive pastores, pregadores, né, pessoas que vão ensinar essa passagem, todos querem dar um aspecto de que Jacó era uma pessoa terrível, né, enganadora, mentirosa, e que depois ele passa por uma mudança lá no Vale de Jaboque, e que aí ele então muda de atitude, e sinceramente eu não consigo ler isso de forma alguma. Né? Primeiro, já disse a vocês, quando há algo errado, Deus, Yahvé, não tem nenhum problema de pontuar as pessoas, seja quem for, ele é Deus, né? Seja Davi, seja Abraão, seja Isaac, seja quem for. Né? E nós vemos que muitos comportamentos que Jacó tem, que Rebeca tem, que aos nossos olhos parecem assim ladinos, né? Parecem ser não muito corretos, não há uma palavra de Deus dizendo, olha, vocês estão errando, fazendo isso ou aquilo. Então toda essa ideia é uma interpretação que as pessoas têm, ok? Cada um pode ter, a Bíblia está aí para que cada homem a leia e interprete, mas não é a forma como nós vamos abordar. Né? Começa então, inclusive, pelo nome. Olha aqui, o nome Jacob, né? Vem do hebraico aí, Iá é aquele que segura, né? Então, agarrado, né? Que foi por isso que ele recebeu o nome de Jacó. E aí existem duas palavras, que é interessante, porque aquele efeito da fala, né? Quando você diz uma palavra e ela é muito parecida com outro tipo de palavra. Você pode usar ela de um jeito ou de outro. Ou elas se escrevem de maneira muito parecida, a pronúncia é muito parecida, mas elas têm significados, sentidos diferentes. Então observa aqui, ó, o nome tem a palavra Akev, em hebraico, que significa calcanhar. Então, o nome seria Yaakov, né? Que dá o nome Jacó. E como Akev aqui é calcanhar, então aquele que está segurando no calcanhar está suplantando, né? Ele está querendo superar, ele está se agarrando, ele tem uma convicção. Aqui nós já começamos a perceber características daquelas crianças, né? O Jacó já nasce na sua formação, ele nasce com esse impulso de superar, de suplantar, de buscar algo maior, de buscar algo mais profundo, de superar a si mesmo, né? Isso pode ser uma constituição, nós estamos vendo características dele aí, mas pode ser adquirido também. Você pode olhar para você, ver algumas características em você que você não gosta, perceber que você não está tendo resultados bons na tua vida, falar, poxa, eu tenho que mudar de atitude, tenho que mudar de comportamento, eu vou entender na minha constituição porque que eu sou assim, desse jeito que não está funcionando, e vou passar a ter rotinas novas. Ah, mas é muito difícil mudar hábitos. É verdade, é difícil mesmo, mas é impossível não. Então, o Jacó vai nascer inclusive com uma constituição física mais singela, mais simples, né? Ele não vai ter um estímulo assim muito forte para caça, para aventura, para se expor, mas ele vai ter uma capacidade de mentalização, de entendimento, uma sensibilidade com pessoas, né? O próprio fato dele dedicar-se à cozinha, a gente sabe hoje a importância que os chefes de cozinha têm, né, por estar percebendo pessoas, percebendo
sabores, percebendo temperos, se dedicando para servir e etc. Né? Então, muito dessas características já estão vindas aí. E, novamente, né, uma coisa é você ter características, outra coisa é você confirmá-las e até mesmo mudá-las. E é isso que nós vamos ver nessa história, que é interessante. Então, aqui a palavra akev, que é calcanhar, mas tem a palavra akav. Ó, são pronúncias parecidas, akev, akav, que significa enganar. Né? Então, quando depois Esaú diz, o seu nome não é Jacó, né, que ele quer dizer assim, seu nome não é Yacav, né, não é Yaquev que ele falou, que seria o nome de Jacó, seria Yaquev. Né? Mas o Esaú usou um jogo com as palavras que eram muito próximas e falou, não, o nome dele na verdade é Yaquev, né? Ou seja, ele me enganou. Mas agora a gente vai ver aí que não tem engano nenhum. Né? Jacó não enganou, ele fez uma proposta. E o irmão aceita. Né? Então observa bem aqui agora a abordagem do texto. Ó. Então saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú, e depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou, e cresceram os meninos. E Esaú foi perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Ou seja, não tinha aquele mesmo ímpeto que o Esaú. Né? Mas esse mesmo ímpeto que Esaú tem, vai levá-lo a cometer alguns erros. Ó. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era do seu gosto. Então, essa condição de Esaú, essa postura dele. Mas Rebeca amava Jacó, por quê? Jacó tinha mais sensibilidade, tinha um aspecto de atender mais as pessoas, de ouvir, de observar. Né? E Rebeca achava isso um dom, uma qualidade. Jacó cozer um guisado. Era um bom chefe de cozinha, o Jacó. E veio Esaú do campo, estava cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Olha, deixa eu falar algo para você. Algumas coisas marcam a nossa vida de uma maneira muito profunda. O desejo que ele teve por aquele guisado vermelho acabou dando a ele o nome, né, o apelido que acabou sendo fixado em gerações. Você vai ver que os descendentes deles vão ser chamados de Edomitas. Esse nome Edom vai marcar toda a geração deles. Né? Por quê? Porque esse foi um momento decisivo da vida dele. Ele estava cansado, ele estava ali, como disse, a ponto de morrer, mas ele foi caçar, ele não foi obrigado a nada. Né? E o Jacó, ele sabia que não era o primogênito, que o irmão tinha nascido adiante dele. Né? E ele dava à primogenitura um valor muito especial, principalmente, pelo que nós vamos ver no contexto todo, por causa não só da questão da herança que seria dobrada, que o primogênito recebia em dobro, mas eu compreendo que, desde o princípio, Jacó enxergava uma questão espiritual associada àquela primogenitura. Então, para ele, aquilo era muito importante. Ora, o seu irmão, estando aquilo, ele falou, ok, eu te dou o guisado. Você me vende a tua primogenitura? Veja, com certeza, Isaac não era um homem pobre, e Rebeca não era uma mulher relapsa. Com certeza, ali na tenda deles, devia ter várias coisas para comer. Ele não ia morrer de fome. Essa coisa que ele fala, eu estou a ponto de morrer, se eu não comer esse guisado eu vou morrer. De que me serve a primogenitura, que é o que o Esaú vai dizer. Ele diz, olha, vende-me hoje a primogenitura. Eu estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. Olha, Jacó pediu um juramento. O juramento era feito diante do sagrado, era a palavra de um homem, era a vida sendo posta ali em relação.
E o Esaú demonstrou desinteresse pela sua primogenitura, porque ele poderia ter dito: não, irmão, se for preciso eu morro, mas minha primogenitura é minha. Eu não vou dá-la a ninguém, não vou vendê-la, não está à venda. Mas o que ele faz? Olha aí, então eu queria que você visse se isso foi quem errou aqui, né? E jurou-lhe lá. Então, o Esaú fez um juramento: eu juro perante Deus, perante a vida, eu juro que a primogenitura é tua. Aqui não fala qual foi o juramento, mas eles juravam por Yahvé, por Deus, pela vida, pela sua vida. E Jacó falou: não, eu não dou o guisado sem você jurar. E ele então jurou e desprezou a sua primogenitura. E jurou, ele vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E aqui eu falo, temos que tomar cuidado para não trocarmos a nossa primogenitura. Olha, você, não sei qual a tua idade, não sei quanto você já viveu, mas eu tenho certeza que você já passou por uma experiência desse tipo. Se não uma vez, até mais que uma. É aquele momento onde uma grande oportunidade de ganhar um dinheiro de uma forma desonesta aparece, de você ter uma mulher que não é correto você tê-la, não é digno, não está em harmonia aquilo, ou você conquistar uma posição no trabalho, ou você ter algo que você queria muito, e você passar por cima de um valor, você atropelar algo muito importante, às vezes até uma pessoa importante que você vai desprezar por causa da tua atitude, ou a tua própria dimensão de ética, de espiritualidade, que você vai abrir mão por causa daquilo. Então, assim, o alerta do texto, né, a reflexão para todos nós é exatamente essa, né? O que não tem preço e o que tem preço na nossa vida, né? Algumas coisas não deveriam ter preço. Elas não deveriam estar à venda, nunca. E muitas vezes aquilo que nós jamais deveríamos vender, que deveria ser algo que não tivesse preço, que ninguém pudesse, nós cedemos, às vezes, por um momento de prazer, ou cedemos por um dinheiro, por uma posição, por um cargo, por uma pessoa, por uma situação. Então, pense bem, né? Esse momento marca a vida de Esaú para sempre. Ele recebe um nome a partir disso, que é o nome daquela comida, a cor daquela comida. E depois o que vai acontecer aí adiante vai ser tudo resultado disso, porque quando ele vende a primogenitura, ele está vendendo a bênção do pai dele que ele ia receber. Depois lá na frente vão dizer que Jacó enganou ele através de Rebeca, né, que arma toda uma situação, porque talvez Isaac não fosse aceitar aquilo, mas o Isaac deveria aceitar, porque o filho jurou perante a vida que aquela primogenitura estava sendo transferida para o seu irmão. Então, cuidado com as coisas que você escolhe, né? Eu já comentei aqui, acredito, em outros momentos do curso, que um dos versos da Bíblia que mais me causam temor, né, que eu fico assim, quando leio, me causa um impacto, e que está em mais de um lugar, é aquele que diz assim: e concedeu-lhes o que desejavam os seus corações, mas fez-lhes definhar a alma. Por que então Deus deu? Porque Deus deu o arbítrio. Se as pessoas escolhem a morte, escolhem a perda, escolhem a ficarem na situação de erro, ele não tem como impedi-las disso.
E eu tenho certeza que muitas vezes a vida nos dá chances, nos manda avisos, nos dá recados, nos coloca resultados às vezes ruins que para a gente reconsiderar, e muitas vezes nós vamos endurecidos no nosso caminho e não damos ouvido, como já foi dito aí por muitas pessoas, dizendo assim: olha, o principal mandamento é ouve Israel, depois é que vem aquilo que deve ser obedecido, mas o principal é tenha a atitude de estar ouvindo, de ser ouvinte, né? Então, assim, é lamentável, é triste, é que, infelizmente, isso esteja acontecendo aí todo dia, toda hora, né? Toda noite, toda manhã. Então, fica aqui a reflexão para você. Esaú acaba de trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha que ele vai comer, depois vai expelir o resultado fora daquilo que sobrou e vai ter fome de novo, né? Não vai resolver. Esse alimento que ele troca pela primogenitura dele é passageiro. Depois ele vai ter que comer novamente, se alimentar novamente, né? Ele podia ter adiado aquele momento. Então, se nós trocarmos a nossa primogenitura espiritual, né, está proposto a você, a mim, a todos os seres humanos que nascem no planeta Terra, realizarem Gênesis 1:26, chegando a serem gerados à imagem e semelhança da divindade, de Yahvé Elohim Adonai, maior glória de todo o cosmos, algo incompreensível para nós. E pelo que nós trocamos isto? Jesus lá recebeu várias propostas na famosa passagem da tentação, né, do deserto, onde muitas coisas são propostas para ele. Poder, glória, prazeres e tudo mais. Se ele prostrado adorasse, né? Então foi dado o mundo todo para ele, toda a glória do mundo. Mas ele disse: não, eu não quero isso. Não quero. Ele disse: não escolho isso. Por quê? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua própria essência, a sua própria alma, né? Ele depois vai dizer por que fez a sábia escolha de não querer o mundo e a glória do mundo. Agora, o nosso preço não precisa ser o mundo todo e a glória dele, né? Nós, às vezes, por algo bem inferior, nós abrimos mão da nossa vida, da nossa identidade divina, sagrada, que nos foi dada por graça através de Cristo Jesus. E trocamos tudo isso, né, por uma atitude insana da nossa parte. Então, lembre-se muito bem, né? Você recebeu algo maravilhoso, você é um primogênito de Deus, você é eleito para ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Não troque isso por nada, né? Diga: ora, não é tudo na vida que tem preço, isto daqui não tem preço. Não importa o que me deem, ou o que eu deseje, mas de antemão eu já afirmo que nada eu troco por isto. Então, faça esta aliança, né, esse pacto, essa aliança com Deus e com Cristo, dizendo: Senhor, desde já eu digo que, mesmo que eu deseje intensamente alguma coisa, mas se isso for pôr em risco a minha geração como filho de Deus, eu já abro mão disso, eu não quero. Eu digo não para isso. Então, perceba, fica aí essa reflexão. E o texto continua dizendo: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras,
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e meus preceitos e meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Reflexões: a direção de Deus, a promessa messiânica, a sabedoria que precisamos ter. Deus não repreende Isaque por não dizer que Rebeca é sua esposa. Bom, então aqui nós vamos refletir no texto vários assuntos, né? Primeiro deles é: havia fome na terra, não desças ao Egito. Então assim, perceba bem, Isaque era livre, ele podia ir para onde ele quisesse, mas havia uma intuição divina que criava um campo harmônico, e essa intuição divina indicava: olha, fica por aqui, eu sei que vai ter fome, eu sei que aparentemente no Egito está mais atrativo, lá tem notícias de ter fartura, mas não vá para lá, eu vou te abençoar aqui. Então, essa é uma primeira reflexão. Você pode ir para onde você quiser. O pessoal brinca, né, que as boas meninas vão para o céu e as outras meninas vão para qualquer lugar. São mais divertidas. Não é? Agora, o problema é onde que isso vai terminar, né? Onde é que isso vai acabar, né? Então, Isaque podia ir para qualquer lugar. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode fazer o que você quiser. Deus não vai te impedir. Mas tem um campo harmônico, né? Se for assistir uma orquestra, você vai ver todos os instrumentos estão afinados no mesmo diapasão. Existe uma harmonia, um campo de harmonia onde esses instrumentos navegam e fica todo aquele som bonito, né? Assim, nós temos um mapa na nossa vida. Você sente quando a coisa não está indo bem, quando a coisa não está harmônica, e você precisa rever algumas coisas, né? Será que você está no lugar certo? Será que você está na direção certa? Então, sempre é bom fazer um checklist, né? Quando as coisas não estão bem, é um sinal para a gente fazer um checklist. Se você, por acaso, não tem sabedoria para fazer, procure alguém que você admira, que seja maduro, dizendo: olha, o que será que eu precisaria rever aqui, né? Não tá? O que será que não está bem? Será que eu estou indo para o Egito? Será que eu estou no Egito? E a coisa não está bem porque eu devia ter ficado em Canaã? Então, essa é uma reflexão. Eu sempre tenho desenhado mapas da minha vida, né? Tenho um mapa bimestral, tenho um mapa que eu faço para a vida toda, para eu entender mais ou menos para onde que eu estou indo, onde que eu estou e o que eu estou buscando, o que eu preciso alcançar. Eu sugiro que você pense dessa maneira. Entenda o que está acontecendo na tua vida. Entenda qual é o lugar que a vida quer você, né? Será que você está no lugar que a vida está indicando? Será que você está indo para outro lugar? Fica aí a reflexão. Aqui, ó, o texto é claro, né? Não desças ao Egito. E aí ele fala: olha, eu serei contigo. Se você ficar nesse campo aqui, harmônico, eu serei contigo, você vai ser abençoado. E mais, os teus descendentes, entrando na mesma diapasão, também vão ser abençoados. Eu confirmarei o juramento que já o teu pai eu fiz. Ó. Você vai ser a tua descendência multiplicada e vai ser como as estrelas dos céus. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Olha, aqui começa então uma coisa grandiosa, né?
A divindade, em última instância, ela tem algo grandioso. Ela não é pouca coisa. Não é? A divindade é infinita. Então, o final da minha história, da tua história, da nossa história, é para sermos a glória de Deus, para sermos gerados à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas a minha vida aqui está difícil, está complicada, etc. Ok. Teve fome lá onde Isaac estava vivendo. Né? Mas a divindade disse para ele, olha, fica por aqui, não sai daqui não. Eu já fui com teu pai, eu estou sendo com você, guarda aquilo que eu estou te dizendo, conserva a tua integridade, a tua sinceridade, te coloca na mesma direção, no mesmo campo harmônico, e sabe o que vai acontecer? Não só você vai ter uma harmonia muito grande, eu vou te abençoar, você vai sentir uma harmonia na tua vida, mas ainda aqueles que descenderem de você, e mais, o planeta Terra inteiro vai ser beneficiado. Ah, mas eu posso dizer isso de mim também? Pode. Porque você, sendo um indivíduo mais íntegro, mais harmonizado, ouvindo esse grande propósito, melhorando a tua vida, você vai ajudar pessoas ao teu redor, vai acabar influenciando a sociedade e o mundo todo. Pelo menos você está fazendo a tua parte, se harmonizando nesse campo e vai ter consequências. Então, observe bem a sabedoria descrita aqui. Ela não é só lá um fato da Bíblia lá atrás, ela é para a nossa vida aqui hoje. Ah, mas eu sou uma pessoa que ninguém conhece, eu sou uma pessoa simples, eu sou... Mas Deus trabalha assim. Lutero era um simples monge, não era papa, não era nada. Né? E muitas vezes na Bíblia as pessoas não são importantes aos olhos da sociedade. Né? Mas aos olhos da divindade, então você é muito especial. E a tua vida está sendo medida, né? Você está tomando decisões, fazendo escolhas. Então, mude a tua mente, veja que você está nesse propósito, neste plano divino e que você tem um potencial maravilhoso dentro de você, de amar, de ética, de ter uma qualidade. Ande pela vida com sabedoria, né? Também com sagacidade. Nós estamos vendo lá o curso do Administrador Infiel, no outro curso que a gente dá, que é as Parábolas de Jesus, que a gente publica aos domingos, né? Não perca esse curso, também maravilhoso. Estamos vendo, Jesus fala lá, olha, sede sagazes como as serpentes, depois simples como a pomba. Tá? Vigiai, depois orai. Mas as pessoas trocam. Elas acham que tem que primeiro orar e depois vigiar, que ser simples como a pomba e a serpente, elas nem acham que tem que ser. Mas tem uma sabedoria, tem uma sagacidade aplicada ao espiritual, ao reino de Deus. Então aqui, ó, nós vemos essas consequências. Por meio de todas as famílias, todas as nações da terra. Bom, evidentemente, aqui está sendo dito do Messias, que vai proceder da genética de Isaac e de Abraão, e desde Adão até culminar em Maria e José. E hoje, nós todos aqui, em todo lugar do mundo, nós estamos recebendo do Espírito do Messias, por causa de Isaac, das escolhas de Abraão, das escolhas que esses homens fizeram, de permanecerem em fé, e reverberou em todos nós, em todas as coisas, né? Isso é maravilhoso, e isso também está proposto para você. Olhe-se dessa maneira. E aqui, então, nós vemos a ideia clara, ó, não havia nada escrito ainda, mas já existem intuições orais que são guardadas. Olha, fala em mandado, ó, Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não tinha nada escrito, mas ele conservou no coração dele tudo aquilo que ele ouvia, através dos anjos que Deus orientava, né? E aí Isaac então decide habitar em Gerar. E aí acontece aquela questão da esposa dele. Olha, essa paz que a gente tem hoje social aqui, chamar a polícia, ninguém poder entrar na tua casa e tomar a tua mulher, independente se ela seja bonita ou não. Hoje nós temos uma ordem institucional, naquele tempo não tinha nada.
Tinha um rei lá, havia uma mulher muito bonita, se ele quisesse pegar a mulher, ou o marido concordava, matava todo mundo e pronto, acabou. Não tinha juízo, não tinha nada. Entendeu? Então, muita gente critica, né, Abraão, Isaac, porque não viveu lá atrás, vive hoje aqui na sua poltrona, tranquilo, dentro da sua casa, com lei, com tribunal, com polícia e tudo mais. Mas não era assim, né? Então, Isaac teve uma sabedoria. Então, por um lado, a gente vê uma promessa maravilhosa, um poder maravilhoso, mas ele não fica arrogante, prepotente, dizendo, ninguém pode comigo porque Deus é comigo. Não, ele fala, peraí, vamos entrar nessa terra aqui, vejo a minha mulher, esses homens podem me matar, então, olha, vamos falar que nós somos irmãos. E uma coisa importante, né? Não há uma palavra contrária de Deus a isso que ele faz. Deus não repreende, não diz, olha, você deveria ter confiado em mim, não deveria ter... Muita gente, às vezes, fala isso, que Isaac errou. Foi astuto, ele foi sagaz como a serpente. E simples como as pombas em Deus, mas com a sociedade ele foi inteligente. Viu que ali não podia bobear. Aí Deus vai confirmar essa atitude dele, prosperando ele e tudo mais, olha lá. E aí o que aconteceu, né? Acaba havendo um movimento, ele fica ali, o rei de Abimeleque, só uma nota, né? O que lida com Abraão lá também chamava Abimeleque, porque naquela época haviam dinastias, então Abimeleque não era só um nome, era um título, né? O filho colocava no pai, assim por diante. Então esse Abimeleque provavelmente não é aquele mesmo Abimeleque de Abraão, mas era descendente daquele mesmo rei. Então o Abimeleque vê uma hora Isaac ali se recreando, tendo uma intimidade, tendo alguma coisa no sentido de que ele percebeu que não era só irmão, brincadeira de irmão, era alguma coisa entre um homem e uma mulher. E ele então foi chamado a atenção, porque certamente muitos estavam olhando para Rebeca. Tanto que ele mesmo diz aqui no texto, facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher. Facilmente, por quê? Porque os caras queriam, pegavam. Ele era um peregrino, estava de fora lá, né? Então aqui a gente percebe que ele teve uma sabedoria, uma inteligência. E Abraão Deus não o repreende pelo fato dele usar dessa astúcia, né? Então, aplicando para a nossa vida hoje, ora, você faz negócios, você anda pelo mundo, você, né, não pense que você vai entrar num efeito paraíso aí, que você simplesmente vai se tornar num centro de candura e vai deixar de ter qualquer tipo de sagacidade, de inteligência. Se você cair nessa religiosidade, né, que é um pouco ingênua, tola, você vai se dar mal depois, você vai colocar a culpa na religião, na tua igreja, etc., né? Então, assim, Deus te deu arbítrio, te deu inteligência, te deu sabedoria, te deu conhecimento. Busque tudo isso e haja com sabedoria, com sagacidade, entenda as coisas. Não importa se você está na igreja, no meio de pessoas que têm a mesma fé que você, mas veja a coerência das coisas. Não é porque a pessoa vai falando ou vai dizendo alguma coisa que simplesmente aquilo deve ser aceito de qualquer forma, né? Então perceba o ambiente, perceba a situação, haja com certa sabedoria. Essa é a mensagem que a gente deixa para você aqui neste texto, né? E com tudo isso, esperamos que chegamos ao fim aqui desse estudo de hoje. Esperamos que você tenha curtido, aprendido, possa aplicar na sua vida prática. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Você vai nos encontrar no YouTube, lá só digitar Consciência Hebraica no YouTube e entrar no nosso canal, se inscrever, indique o canal para alguém, deixe um like, faça algum comentário, isso ajuda a promover o canal, é uma forma de você nos ajudar por esse conhecimento que você está recebendo. Também estamos no Telegram, lá a gente publica tudo em sequência, você não perde nada, só procurar instalar o Telegram no teu celular e digitar Consciência Hebraica. E o Instagram e o Facebook, estamos melhorando. É uma rede que a gente precisa colocar mais os vídeos lá. Precisamos de ajuda aí para fazer tudo isso.
Desejamos a você uma excelente vida, uma sabedoria maravilhosa, o amor. Desejamos o Shalom Adonai, o Salem Aleikum, a paz do Eterno para o teu coração. Não perca o nosso próximo episódio. Você vai ter uma grande epopeia odisseia humana aqui descrita no nosso movimento Consciência Hebraica. Até o nosso próximo encontro.